Olá, juvenis! Vamos assistir a aula? Lição 4. Tema: cronologia do Novo Testamento. Texto áureo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto. Mateus 17, 1. O texto áureo da nossa lição diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto. Isso significa que Jesus se afastava de vez em quando da multidão, do meio do povo, do meio dos 12, que ele tinha 12 discípulos, mas geralmente encontramos muitas vezes Jesus com Pedro, Tiago e João. É um privilégio andar com o mestre, aprender com o mestre, ter intimidade com o mestre. A nossa reflexão é para que você, jovem, observe as suas companhias, quais são as pessoas que estão andando contigo. Essas pessoas estão te levando para lugares altos, para lugares com mais intimidade com Deus, lugares que venham te trazer paz, que venham trazer uma vida abundante, ou lugares escuros, lugares cheios de trevas, lugares que a princípio parece bom, mas no final é caminho de morte. Essa foi a nossa reflexão do texto áureo. Cronologia é uma palavra que vem do grego, que significa ciência do tempo. Iremos estudar os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras, a compilação do Novo Testamento, a ordem em que os livros foram escritos e a cronologia dos fatos. De olho na pergunta: qual foi o primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento? Ordem cronológica. Você sabe me dizer, citar alguns autores do Novo Testamento? Quando Jesus citava as Escrituras, ele estava se referindo ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento? Vamos pensar? Temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi desses evangelhos que foi escrito primeiro? Quero que você me cita 3 ou 10 livros do Novo Testamento. Você sabe? Qual o último livro escrito do Novo Testamento? Boa sombra. Depois de uma exausta caminhada, sentar debaixo de uma boa sombra pode nos proporcionar grande alívio e renovo para continuarmos a jornada. Por isso, Salomão comparou a sabedoria e o dinheiro a esta sombra que pode oferecer descanso e proteção. Entretanto, o sábio ressalta o motivo de a sabedoria ser mais excelente. Ela não oferece um alívio momentâneo como o dinheiro. A sabedoria dá vida ao seu possuidor. Eclesiásticos 7:12. Que no lugar de ambicionarmos apenas a breve proteção que o dinheiro pode trazer, busquemos a excelência da sabedoria, que ela traz a legítima abundância de vida. Leitura bíblica em classe. Mateus 4, 12 e 22. Passagem sobre o início do ministério de Jesus na Galileia, os chamados primeiros discípulos. Marcos 1, 29 a 34, relato da cura da sogra de Pedro e muitos outros doentes endemoniados. Jesus fez e faz milagres e maravilhas. Atenção! Sabemos que Jesus nasceu na Belém, Judá, morou em Nazaré e depois ele foi para Cafarnaum, onde começou seu ministério, na região de Zebulon e Naftali. Tudo isso aconteceu para se cumprir a profecia do profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão,
Galileia dos gentios. O povo que andava em escuridão viu a grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Jesus é a luz do mundo. Jesus veio para resgatar aqueles que estavam nas trevas para a verdadeira luz. Aí daí ele começou a pregar. Olha só, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Jesus estava fazendo um convite para as pessoas se arrependerem. Depois Jesus chama os 4 pescadores, né? Mais adiante ele chama Simão Pedro e o seu irmão André. Eles deixaram tudo, né? Vem comigo, eu farei pescadores de homens. Aqui está falando de gente, mas em outras versões fala homens. É um convite para ganhar almas para o reino de Deus. E eles seguiram, deixaram tudo e imediatamente seguiram. Então hoje, o que você está fazendo para seguir Jesus? Às vezes nós temos que deixar algo para trás, coisas que nos prejudicam a nossa caminhada, as obras da carne, o nosso ego, as nossas vontades, as nossas paixões. Pouco mais adiante ele encontrou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Também eles estavam em companhia do seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. E eles no mesmo instante deixaram o barco e o seguiram. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus que viria o Salvador, o Messias tão esperado. Ele veio com um propósito de resgatar vidas que estavam em trevas para a verdadeira luz, que é o próprio Cristo. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E onde ele passava, algo acontecia, algo extraordinário acontecia. Jesus curou a sogra de Pedro, expulsava demônios, diversas curas, milagres e maravilha, multiplicou pães, transformou água em vinho, foi o primeiro milagre dele. Fez o convite para os seus discípulos, convidou, e todos que vieram deixaram algo para trás. E a nossa reflexão de hoje é sobre isso. O que você tem deixado para agradar Jesus? O orgulho, a mentira, os vícios, o pecado. Para seguir Jesus, nós temos que deixar o pecado. Porque Jesus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Aqui são os 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Simão Pedro, seu irmão André. Nós temos o Tiago, os filhos do trovão, que é o Tiago e o João, filho de Zebedeu. Nós temos o Felipe. Nós temos o Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Tomé, chamado Dídimo, que é aquele que duvidou de Cristo. Mateus, também conhecido como Levi, filho de Alfeu. Nós temos Tiago também, filho de Alfeu. Nós temos o Judas Tadeu, filho de Tiago. Nós temos o Simão Zelote. Nós temos Judas Iscariote, o que traiu. Foi substituído por Matias. O Testamento ele está organizado a partir da visão pedagógica. Pega isso. O Novo Testamento ele não está organizado na visão cronológica. Ou seja, não está organizado no primeiro livro que foi escrito, no segundo ou no terceiro. Pelo ano de escrita, o primeiro livro foi Tiago, 45 a 49 depois de Cristo. Depois veio Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses. Essa é a ordem cronológica. Ele está organizado na ordem dos fatos, para que haja entendimento. Então é uma pedagogia. É uma maneira de você ler o texto e entender o que está acontecendo. O Novo Testamento foi escrito no período de 100 anos depois de Cristo. Porém, o reconhecimento canônico aconteceu umas 3 décadas depois. 367 depois de Cristo, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou a lista com 27 livros. Depois, a lista foi aceita no Concílio de Hipona, em 393 depois de Cristo,
e finalmente reconhecida no terceiro concílio de Cartago em 397 d.C. Só assim o Novo Testamento foi considerado sagrado. Os crentes da igreja primitiva usavam as escrituras e sagradas escrituras, o Antigo Testamento, pois o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico no ano de 1500 a 400 a.C. Depois veio sua versão para o grego, Septuaginta, no ano de 250 a 100 a.C. Depois veio o Novo Testamento, sua tradução para o grego, no ano de 40 a 97 depois de Cristo. E finalmente a Vulgata, traduzida por Jerônimo no ano de 400 depois de Cristo, aproximadamente. Sabia que o primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, mas foi Marcos? Então você descobre que o primeiro evangelho foi o Marcos, o segundo evangelho é o de Mateus, o terceiro é o de Lucas e o quarto é o de João. Vamos então para o nosso primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras. Vamos entender uma coisa bíblica aqui. É importante você entender essa pegada bíblica do Novo Testamento. A igreja primitiva era uma igreja que foi edificada diretamente por Jesus e pelos apóstolos, os apóstolos de Cristo. Observe Atos capítulo 2, versículo 42. Você percebe que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos foi ensinada por Jesus. Esse é o marco aqui. Não existia naquela época, por exemplo, textos sagrados como nós temos hoje. O que era utilizado pela igreja, principalmente no primeiro século, era o Antigo Testamento. Então, quando você olha para o tempo de Jesus, as Sagradas Escrituras no tempo de Jesus era o Antigo Testamento. Ainda não existiam, por exemplo, os evangelhos, ainda não existiam as cartas de Paulo, todas não existiam. Isso foram sendo escritas conforme a necessidade. É claro que os autores bíblicos do Novo Testamento, ao escreverem um texto, eles não tinham o objetivo de escrever um novo livro sagrado, uma nova Bíblia. Não funciona assim. Isso aí aconteceu com o decorrer do tempo e a igreja entendeu que aqueles textos são textos sagrados e então o cânon foi fechado. Mas nós precisamos entender que houve uma necessidade agora de registrar os fatos. O que aconteceu? Várias pessoas que foram testemunhas oculares, que viram Jesus, participaram dos milagres, estavam morrendo. Viram também a ressurreição, estavam morrendo. Houve a necessidade agora de registrar os fatos. E é daí que começa a surgir os primeiros textos. E para esse texto se tornar um texto sagrado, anos mais tarde, existiam alguns princípios que são conhecidos como princípios do cânon. Que princípios são esses? Primeiro, o cânon significa régua de medida. Vamos lá, que princípios são esses? O primeiro princípio é o princípio da apostolicidade. Tinha que ser um apóstolo de Jesus, tinha que ter caminhado com Jesus, ou então aprendido diretamente com os apóstolos. Segundo, tinha que ser uma testemunha ocular. Tinha que ter vivido com Jesus. Terceiro, tinha também que preservar os fatos conforme foram registrados a partir daquela visão daquele momento. Tinha que ter coerência no seu texto. E tinham que ter autoridade para registrar esses fatos. Quem é que faz isso? Os apóstolos de Jesus. Esses fatos foram compartilhados com o tempo para a Igreja de Deus. O primeiro evangelho a ser escrito, gente, é o evangelho de Marcos. Se você não sabe, esse evangelho foi escrito por Marcos. Marcos aqui, ele não é um discípulo direto de Jesus, mas ele é um discípulo de discípulo. Ele aparece na Bíblia lá em Atos. O nome dele é João Marcos, filho de Maria. Ele era primo ou sobrinho de Barnabé. Ele vai na primeira viagem missionária. Depois ele se torna discípulo de Pedrão. Pedro se torna aqui, historicamente falando, no ano 47, 48, 49, pastor da igreja de Roma. Então Marcos, vendo Pedro já idoso, ouvindo as pregações e as histórias de Pedro, começou a registrar. Ele sabia ler e escrever, e isso era uma ferramenta muito valiosa naqueles dias. Ireneu de Lyon testemunha, ele que é um dos pais da igreja, que a igreja viu aquilo que Marcos estava fazendo e viu que era bom. Pedro viu aquilo que ele estava fazendo e viu que era bom. É por isso que o Evangelho de Marcos registra especialmente os milagres de Jesus. Jesus como servo, apresenta Cristo como servo de Deus, seguindo a vontade de Deus. Um detalhe que você vai encontrar em Marcos também, pelo fato de ser o primeiro.
você não há preocupação nenhuma de descrever sobre o nascimento de Jesus, sobre a família de Jesus, somente sobre a missão de Jesus como servo. É essa a visão, porque Marcos está escrevendo as pregações de Pedrão. E daí nós entendemos exatamente essas referências que encontramos aqui dentro do Novo Testamento sobre essa necessidade de preservar os fatos. A compilação do Novo Testamento. Os textos do Novo Testamento, é importante você levar em consideração, eles se tornam textos sagrados pelo fato de terem apostolicidade, serem relevantes, mas serem escritos entre o período do primeiro século. Está aqui o segredo. Entre os primeiros 100 anos. Se for fora desses 100 anos, não são considerados agora como textos sagrados. Outro detalhe que você descobre, já que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, qual é o segundo? O segundo evangelho a ser escrito é o evangelho de Mateus. O Mateus, ele escreve o evangelho anos mais tarde, possivelmente entre os anos 60, 62, 63. Quando ele escreve, o Mateus está na cidade de Antioquia, essa cidade é citada lá em Atos como base missionária para o Novo Testamento. Mateus recebe na sua mão o Evangelho de Marcos. E é por isso que Mateus praticamente pega 95% do Evangelho de Marcos e joga dentro do Evangelho dele. Eu não sei se você já passou por essa experiência de ler Marcos e Mateus e Marcos. Parece que as coisas se repetem. O que acontece ali? Mateus pega Marcos como fonte e começa agora a registrar o Evangelho e a colocar fatos que Marcos não registrou. É claro que Marcos é discípulo de Pedro. Marcos agora, ele passa a ser usado por Mateus, e Mateus registra os fatos, agora colocando seu testemunho como discípulo direto de Jesus. E é por isso que o Mateus coloca o que Marcos não tem. O Mateus coloca, por exemplo, os fatos a respeito do nascimento de Jesus, genealogia de Jesus. Ele conta parábolas que Marcos não tem. Ele procura dar testemunhos que não estão presentes em Marcos. Isso é chamado de fonte M, que Mateus está colocando ali. Mateus também procura dar uma ênfase maior para a família de Jesus, para os ensinamentos de Jesus. Gente, o Sermão da Montanha você só acha esse material presente em Mateus e também em Lucas. E você percebe a riqueza desses fatos. Daí então esse detalhe. Outra coisa que você vai perceber. O Mateus ele procura fazer umas pequenas correções. Por exemplo, o Marcos ele diz que em Jericó havia um cego chamado Bartimeu. O Mateus conta a mesma passagem e ele diz, olha, em Jericó não havia só um cego, eram dois. Pelo fato de Mateus ser testemunho ocular, ele viu, ele estava lá. E o Marcos não. O Marcos ele registra as pregações de Pedro. Pedro já está idoso. E é por isso que você precisa levar isso em consideração também dessa riqueza teológica. Esses textos eles foram organizados exatamente para a riqueza da igreja, para o crescimento da igreja. Depois dele vem o Lucas. O Lucas ele é um discípulo direto do próprio Paulo. E o Lucas ele escreve um material utilizando Mateus, Marcos, e ele utiliza outra fonte conhecida como fonte M e procura registrar fatos que os demais não têm. E é por isso que esses evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, apresentando então a riqueza desses fatos aqui. Nessas organizações, nós entendemos aqui a riqueza de cada evangelista, o que cada evangelista fez. E depois chega então o João, que escreve o seu texto na cidade de Éfeso, possivelmente escreve esse evangelho perto aí do ano 80, 70, 80. E quando ele registra esse evangelho, ele registra demonstrando aqui que Jesus é Deus, é Senhor. E a pegada de João é totalmente diferente dos demais evangelhos. Quando nós olhamos para esses concílios em si, essas organizações, nós descobrimos que o concílio que fecha agora essa organização do Novo Testamento é o concílio organizado por Atanásio de Alexandria. Esse Atanásio que tem aqui uma sensacional visão de pegar esses textos, organizar. É claro que houve tentativas antes. A gente não vai trabalhar sobre essas tentativas porque não dá tempo na aula. Mas Atanásio ele organiza isso em 363, 365 e esses textos passam a ser utilizados então como a igreja, pela igreja, como textos sagrados. Vamos avançar agora para o nosso terceiro ponto, que trata agora sobre a ordem em que os livros foram escritos. A própria lição traz para a gente a organização desses textos do Novo Testamento. Primeiro livro escrito, Tiago, depois Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, Marcos, Mateus, 1º e 2º Coríntios, Romanos,
Lucas, Atos, Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão, 1 Pedro, 1 Timóteo, Tito, Hebreu, 2 Pedro, 2 Timóteo, Judas, João, as 3 cartas de João e Apocalipse, o livro da revelação. E ao lado tem a data, depois de Cristo. Aqui nós entendemos uma perspectiva teológica, cronológica desses fatos aqui. Dentro dessa visão, nós entendemos essa citação que estamos organizando para você. Então, olhando para isso, você percebe que a Bíblia ela não está organizada de forma cronológica, mas sim de forma pedagógica. Já avançando, quarto ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: a cronologia dos fatos. Tanto o Antigo e Novo Testamento são organizados com o objetivo de facilitar o entendimento, uma pedagogia. Quando você olha exatamente para esses fatos do Novo Testamento, você vai perceber que isso aqui não atrapalha a nossa compreensão. Então, os fatos de cada evento que acontece no Novo Testamento é registrado. E é por isso que o nosso texto ele é organizado para a compreensão e o entendimento. Cada texto foi organizado exatamente para edificar o povo de Deus, a igreja de Deus. Cada epístola foi escrita exatamente por uma necessidade. Por exemplo, a epístola aos Coríntios. Esse material foi escrito por Paulo com o objetivo de edificar uma igreja que estava passando por problemas internos. As epístolas de 1 e 2 aos Tessalonicenses foram escritas para edificar os irmãos que estavam vivendo um período de perseguição e o seu pastor foi expulso da cidade, que no caso aqui é Paulo. As epístolas de Pedro, por exemplo, 1 e 2 de Pedro, que são muito parecidas na mesma linha temporal, são escritas agora pela perseverança da fé, para orientar o povo a servir a Jesus. O Evangelho de João foi escrito já quase no finalzinho do primeiro século, entre 80, 85 a 90 ali, com o objetivo de combater agora uma heresia chamada gnosticismo, que distorcia a divindade de Jesus e dizia que Jesus não era Deus. E é por isso que João chega no Evangelho dele dizendo, Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e Jesus é Deus. Observe o versículo 14 do capítulo 1. Então, cada evangelho, cada passagem, cada carta, elas foram escritas com o objetivo de edificar o povo de Deus, trazer uma riqueza no crescimento em Cristo. Só que, por Atanásio, foram organizadas de uma maneira que nós possamos entender a obra da redenção. A própria Bíblia, ela tem o objetivo de apresentar para a gente a obra da redenção em Jesus, a nossa salvação em Cristo. Daí o entendimento dessa compreensão. Eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula. Primeiros acontecimentos do Novo Testamento. Primeiro foi o anúncio do nascimento de João Batista pelo anjo Gabriel, a Zacarias e Isabel. Depois foi um anúncio a Maria, o anjo Gabriel avisou a Maria que ela estaria grávida de Jesus. Depois foi um sonho de José, o anjo também falou para ele receber a sua esposa, Maria, como esposa. Quarto, foi a visita de Maria a Isabel, ficou lá durante 3 meses para ajudar na gestação. Depois foi o nascimento de João Batista. A cronologia dos fatos: nascimento de Jesus, visita dos pastores, apresentação de Jesus e circuncisão, visita dos magos, a fuga da família de Jesus para o Egito e a volta da família de Jesus do Egito, por causa da perseguição, matança dos inocentes. Nós temos Jesus no templo com 12 anos, falando com os doutores da lei, cheio de sabedoria e graça. João Batista no deserto, pregando e batizando muitas pessoas, um homem de coragem que veio falar sobre Jesus, o batismo de Jesus no Jordão e a sua tentação no deserto, o chamado dos primeiros discípulos. Primeiro milagre, que é o milagre que transformou água em vinho, foi no casamento, que os diversos milagres, curas, que ele fez. Cura do endemoniado em Cafarnaum, uma cidade que ele morava, começou seu ministério. A cura da sogra de Pedro, Pedro era um discípulo de Jesus. A cura de um paralítico em Cafarnaum,
bem acamado na maca, e a vocação de Levi, que é o publicano. Onde eles estão, qual cidade, vilarejo, rio, lago, mar, floresta, em que tempo estão, se é de manhã, tarde, se é noite, se é madrugada, se é inverno, se é verão. Isso são indicadores de cronologia, mas peça ajuda ao Espírito Santo. O Novo Testamento, ele veio para ratificar o Velho Testamento, ou seja, para confirmar o Velho Testamento. A Bíblia contém milhares de referências cruzadas e conexões que comprovam a história ao longo do tempo, contada por diferentes pessoas. De Gênesis a Apocalipse, vemos a história da redenção, que é comprovada e afirmada no Velho Testamento. Jesus disse que não veio para abolir a lei, sim para cumprir a lei. E ele cumpre quando diz para os seus discípulos que o Filho do Homem deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia. Quando ele fala do sinal de Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre, nas entranhas de um grande peixe, o Filho do Homem iria ficar 3 dias, 3 noites no seio da terra, para que se cumprisse, a profecia que falou para ele que ele ia morrer e ressuscitar, e aparecer para vir buscar um povo zeloso, especial de boas obras. Outro exemplo de conexão é quando Jesus cita a rainha Sabá, em Mateus 12, 39 e Lucas 11, 29. Conclusão: como temos frisado ao longo do nosso estudo, a sabedoria do alto atrai tesouros aqui e no porvir. Seja certo de que o conhecimento e a prática da palavra de Deus o abrirão portas que nenhuma outra ciência ou bem material será capaz de proporcionar. Então, dedique-se ao estudo da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, como era chamada, e permita que ela o ensine, oriente, corrija e guie todos os seus passos na justiça divina. E assim, por onde você quer que você andar, será bem sucedido. Porque a palavra dele é fiel. Ele tem vida, abundância e prosperidade para dar para os seus filhos, aqui no porvir. Antes de nascer o Novo Testamento, só o Antigo os cristãos conheciam. As promessas, os profetas, o lamento, mas o Messias eles já previam. Com Jesus veio a luz da salvação, e aos poucos foi se formando a nova revelação. São 27 livros para estudar, no Novo Testamento vamos mergulhar. Evangelhos, cartas e revelação, é a história viva da nossa salvação. E a Bíblia de hoje, base forte e fiel, veio da Vulgata, com toque do céu. Os primeiros cristãos, com coragem e fé, viviam o evangelho onde quer que estivesse, mas ainda sem um livro bem fechado. Cada carta era um tesouro compartilhado. Foi no tempo e na oração que nasceu a compilação. Os primeiros cristãos, com coragem e fé, viviam o evangelho onde quer que estivesse, mas ainda sem um livro bem fechado. Cada carta era um tesouro compartilhado. Foi
97 reconheceram o cânon sagrado, e isso a gente não esquece. Marcos, Mateus, Lucas e João escreveram os evangelhos e nos ensinou a pregação. Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas vieram as cartas, todas inspiração do Espírito Santo, algo divino. João, o discípulo do amor, escreve o Apocalipse que selou com louvor. São 27 livros pra estudar, no Novo Testamento vamos mergulhar. Evangelhos, cartas e revelação, é a história viva da nossa salvação. E a Bíblia de hoje, base forte e fiel, veio da Vulgata, com toque do céu. São 27 livros pra estudar, no Novo Testamento vamos mergulhar. Do nascimento à cruz, da cruz à ascensão, a cronologia revela a direção. E a Bíblia de hoje, firme como o céu, veio da Vulgata, é palavra fiel. Graça e paz. Até logo, pessoal. Fiquem com Deus.